durante a maior parte da era dos dinossauros, os predadores ágeis, cruéis, mortais e carnívoros eram do tamanho de um tigre. Depois, eles desenvolveram uma estratégia de sobrevivência nova e diabólica. Os dinossauros começaram a crescer. Alguns ficaram do tamanho de um prédio, enormes, monstruosos e poderosos. Eles são conhecidos como os grandes carnossauros. Dinossauros. Carnossauros. As terras áridas de Alberta, no Canadá, são milhares de quilômetros de apenas arbusto e areia. E, no entanto, esse lugar é uma mina de ouro para os paleontólogos. A terra está cheia de fósseis, inclusive dos animais mais terríveis que já viveram na Terra. Aqui foram descobertos mais de 500 esqueletos de dinossauros. Há 75 milhões de anos, isto era uma planície litorânea, próxima ao mar e rica em vegetação. Durante grande parte da era dos dinossauros, que começou há 245 milhões de anos, os predadores ficaram limitados ao tamanho de animais terrestres de hoje em dia. Ainda não haviam surgido as forças que mais tarde motivariam a evolução. Os continentes estavam unidos por uma única massa de terra chamada de Pangeia. O clima era quente e seco. Os dinossauros andavam livremente. De repente, há 200 milhões de anos, a Pangeia se rompeu isolando grupos de dinossauros e criando uma revolução em seu desenvolvimento. Alguns dinossauros herbívoros ficaram enormes. Para sobreviver, os dinossauros que os caçavam também tiveram que crescer. Até 30 vezes. E eles aperfeiçoaram o seu arsenal de armas. Eram os carnossauros, o nome geral dado aos grandes dinossauros carnívoros. Com pelo menos 4,5 metros de comprimento, eles caminhavam em pé sobre duas patas. Tinham a cabeça grande, dentes que pareciam punhais e braços muito curtos. São os dinossauros assassinos que toda criança ama e personagens típicos de antigos filmes de ficção científica. Suas reproduções modernas atraem milhares de pessoas aos parques temáticos. Os corpos são do tamanho de prédios. Seus passos faziam a terra tremer quando eles perseguiam suas vítimas e depois rasgavam-nas com garras poderosas. Alguns dos primeiros exemplos de carnossauros foram encontrados nas terras áridas de Alberta. Preso na pedra e morto há pelo menos 75 milhões de anos, o albertossauro é um membro da família de carnossauros mais evoluída, terrível e mortal.
a família dos tiranossauros. Seu primo assassino talvez seja o dinossauro mais conhecido de todos, o Tiranossauro Rex. Aqui, no Parque de Dinossauros Provincial, Phil Curry e sua equipe do Museu Tyrrell do Canadá acabam de descobrir os restos de um matador. Esta é uma vértebra da área da tromba. E acabamos de descobrir uma série de vértebras do pescoço que confirmam que é um tiranossauro. No momento, pensamos que se trata provavelmente de um albertossauro que não cresceu. Assim como todos os carnossauros, o albertossauro usava sua imensa cabeça como arma. Sua mandíbula era mais comprida e os dentes maiores do que nos dinossauros predadores mais velhos. Este equipamento extra tornou seu crânio mais pesado, mas a natureza é genial. O crânio passou a ter buracos e os ossos eram ocos, enquanto que os pontos críticos dentro do crânio foram bem reforçados. O albertossauro era do tamanho de um ônibus pequeno e pesava 2,5 toneladas. Era magro, com um focinho pontudo e uma grande mandíbula. Pensava-se que os carnossauros eram animais vagarosos e pesadões. Alguns dizem até que eles eram grandes demais para serem caçadores e que dependiam de outros animais. Mas baseado em estudos de pegadas de dinossauros predadores menores, mas com estrutura de perna semelhante, Curry acredita que os carnossauros eram, na verdade, velozes e ágeis. Por exemplo, o Ornithomimid, um dos dinossauros mais velozes que conhecemos, quando andava, dava passos curtos. Mas quando acelerava, os passos aumentavam muito. E ao medir a distância entre duas pegadas esquerdas ou duas pegadas direitas e o comprimento da pata em si, é possível calcular a velocidade com que esses animais se movimentavam. A partir de estudos de antigas pegadas deixadas na lama, Curry calcula que um dinossauro de 1,80 m se movia a cerca de 24 km por hora. Quando não tinha dificuldade com a lama, ele provavelmente conseguia correr muito mais rápido. O albertossauro e outros carnossauros não eram provavelmente tão velozes, embora a maioria dos paleontólogos concorde em que eram mais rápidos do que o homem. Alguns especialistas calculam que eles podiam chegar a 64 km por hora. Em termos de velocidade e tamanho, esses animais eram terríveis, mas o que causava mais admiração e medo era seu arsenal de armas mortíferas, inclusive as mandíbulas e o pescoço poderosos. A maioria das pessoas pensa nos dinossauros como sendo animais gigantescos, mas muitos eram pequenos. Foi apenas no final da Era Cretácea, 65 milhões de anos, que surgiram os verdadeiros gigantes. Seu destino de dominadores foi selado há 200 milhões de anos, quando o supercontinente de Pangeia se dividiu em dois. As recém-formadas cadeias de montanhas por canais que passavam pelo interior isolaram os dinossauros em grupos cada vez menores. Esse isolamento geográfico é o principal acontecimento que faz a evolução funcionar. Permite maior diversidade. À medida que as massas terrestres se separaram e as plantas e os animais tiveram que se adaptar a seu novo ambiente, eles começaram a desenvolver uma variedade de estratégias para sobreviver. Entre os herbívoros, o anquilossauro desenvolveu uma armadura pesada e um rabo em forma de porrete. O Triceratops desenvolveu escudos e enormes chifres. E o seismossauro simplesmente cresceu até ficar enorme, do tamanho de 5 elefantes, o maior animal a caminhar sobre a Terra. No jogo da sobrevivência, tamanho provou ser uma boa estratégia. Mas quando o tamanho por si só não bastava, os herbívoros se juntavam em grupos para ficar mais seguros. Eles formaram manadas para ficar mais protegidos. Os carnívoros também cresceram para corresponder ao crescimento de suas presas. Mas não bastava ter tamanho. Para manter a vantagem, eles tinham que ser mais espertos e mais velozes. Senão, morreriam de fome. As estratégias básicas dos carnossauros e suas presas herbívoras eram semelhantes em todo o mundo.
Mas devido ao isolamento geográfico, surgiram transformações físicas curiosas. A Argentina é um lugar onde é possível estudar essas mudanças. Aqui são encontrados carnossauros novos e diferentes. José Bonaparte, do Museu Nacional de História Natural de Buenos Aires, é chamado de o mestre da Mesozoica. Há 3 décadas, ele estuda os dinossauros na Argentina mais do que qualquer outra pessoa. Em 1985, o Dr. Bonaparte descobriu um dinossauro carnívoro de 1 tonelada chamado Carnotauro. Essa descoberta surpreendeu os paleontólogos. O Carnotauro apareceu logo depois de os continentes se separarem. O crânio é muito alto para o seu comprimento e muito forte. Mas o traço mais marcante são 2 chifres achatados logo acima dos olhos. O carnossauro normalmente tem chifres muito pequenos quando os tem. Como você diz, esse crânio é pouco comum para um dinossauro carnívoro, porque ele tem chifres muito grandes. Achamos que o chifre ajudava o animal a matar suas presas, porque suas patas dianteiras eram muito pequenas. A parte de trás do crânio foi feita para abrigar o poderoso pescoço e os músculos da mandíbula, características dos carnossauros. Enquanto muitos dos primeiros predadores matavam com as garras de suas patas, os carnossauros desenvolveram uma cabeça enorme em forma de marreta e as mandíbulas tão fortes que podiam rasgar osso e armadura com facilidade. A boca do carnossauro tinha uma articulação especial que permitia a eles abrirem ainda mais do que outros animais. Já os carnotauros tinham uma articulação que fazia com que eles abrissem a boca para os lados também. Podiam dar dentadas muito grandes, abarcando até 40 quilos por vez. Esta articulação fazia com que o animal alargasse a boca para fazer esse movimento, e esse movimento ajudava na hora de engolir grandes pedaços de carne, porque o animal conseguia abrir a mandíbula inferior aqui, e é aqui que ele engolia o pedaço. Os carnotauros intrigavam os cientistas. Apesar dos enormes músculos da boca, a parte inferior da mandíbula é metade da de um tiranossauro rex de tamanho similar, e seus dentes são mais finos. E também o carnotauro é bem menor do que os gigantes que evoluíram mais tarde, como o alossauro, o espinossauro e o tiranossauro rex. No entanto, o carnotauro é o maior predador jamais encontrado na América do Sul e é obviamente o animal mais dominante. Talvez sua mandíbula inferior mais delgada não fosse importante. Ele podia matar e comer o que quisesse e não tinha inimigos. O carnossauro que surgiu a seguir aperfeiçoou ainda mais as estruturas do corpo e tornou-se uma máquina de matar verdadeiramente incrível. À medida que os paleontólogos ampliam sua busca por fósseis rumo ao sul, eles descobrem carnossauros que são surpreendentemente diferentes daqueles conhecidos até hoje. Um dos carnossauros gigantes mais antigos foi encontrado aqui, a apenas 640 quilômetros do Polo Sul. Em 1991, um geólogo que trabalhava na região descobriu um fragmento de osso que atraiu paleontólogos à vastidão gelada para investigar. Durante a escavação, a temperatura nunca subiu a mais do que 25 graus negativos. Os escavadores removeram 2.200 quilos de pedra para soltar sua incrível descoberta. Criolophosauro, o dinossauro de crista congelada, era um carnívoro de 7,5 metros. É o primeiro dinossauro a ser descoberto na Antártica.
Ele tem 190 milhões de anos e é um dos carnossauros mais antigos jamais descobertos. O paleontólogo William Hammer, do Augustana College, em Illinois, chefia a escavação. Aqui é o olho. Aqui é a parte de cima da cabeça, bem aqui. E estas são cristas que crescem na parte de cima da cabeça, desde o nariz até o olho. E depois estas cristas se juntam no meio e formam uma crista grande. A crista é o traço mais marcante do crânio. Provavelmente a crista era usada para demonstrações durante o acasalamento, como a cauda do pavão. Embora outros carnossauros tivessem algum tipo de apêndice na cabeça, no caso do criolofossauro ele era bem maior e frágil demais para ser usado em lutas. Com a descoberta do criolofossauro, a ciência agora pode estudar a evolução do carnossauro voltando até 200 milhões de anos, até o período Jurássico. As patas dianteiras reduzidas, a cabeça em forma de marreta e as mandíbulas de aço continuaram a se aperfeiçoar durante 135 milhões de anos, até que surgiu um animal criado apenas para matar. Ao final do período Cretáceo, quando os grandes carnossauros como o Tiranossauro Rex foram ficando mais eficientes, eles expulsaram todos os outros predadores. Tornaram-se os únicos grandes carnívoros. Phil Curry acredita que foi então que essas transformações viraram uma bola de neve. Mas no final, durante o período Cretáceo, assistimos a uma diversificação acelerada e a mudanças cada vez maiores. Por isso, parece que no início as coisas estavam evoluindo muito devagar, mas no final de seu reinado na Terra, como os senhores dos dinossauros, os maiores carnossauros passaram a mudar muito mais rápido. Caçando sozinhos ou em grupos, os carnossauros eram letais. Eles avançavam em grande velocidade, arrancavam um pedaço de carne e depois saltavam para trás para esperar a vítima sangrar até a morte. Uma estratégia sem risco e muito eficaz. Na América do Norte, o Albertossauro e o Tiranossauro Rex seguiram dois caminhos evolutivos diferentes. O Tiranossauro Rex foi pelo caminho mais impressionante e tornou-se maior e mais forte. O Albertossauro permaneceu do mesmo tamanho. Ele era mais veloz do que o Tiranossauro, mas não tão grande. À medida que os carnossauros desenvolveram suas pernas longas e rápidas e suas mandíbulas, todo o resto diminuiu. Suas patas dianteiras e ombros ficaram menores, pouco maior do que os do homem. Eles desenvolveram patas dianteiras menores para reduzir o peso na frente dos quadris. Quando você fica maior, acaba tendo mais massa em frente aos quadris. E se for um grande dinossauro carnívoro, corre o risco de cair de cara no chão. Por isso, esses animais reduziram o peso o máximo possível. Embora tivessem as patas pequenas, elas eram muito fortes. Pensamos que, com elas, o carnossauro segurava a presa, enquanto suas mandíbulas faziam o trabalho sujo. Sabemos de que os carnossauros eram feitos, mas como será que eles eram de verdade? Algumas pessoas acreditam que eles tinham uma pele parecida com a do lagarto. Outras dizem que eles eram semelhantes a aves e que talvez até tivessem penas. Agora, José Bonaparte encontrou a primeira prova direta, a marca da pele de um carnossauro. Isso é interessante porque alguns paleontólogos acreditavam que os dinossauros carnívoros tinham penas. Mas neste fóssil, nós não encontramos a menor indicação de que tivessem penas. A reconstituição da cabeça de um dinossauro é fácil. A cabeça era quase toda só pele e osso, por isso o formato segue de perto o do crânio. O corpo é mais difícil. O esqueleto é uma pista de seu tamanho e volume.
Na época da extinção dos grandes dinossauros há 65 milhões de anos, os carnossauros estavam se diversificando rapidamente e se tornando cada vez mais sofisticados. O padrão do dinossauro, com duas pernas, uma cabeça grande e dentes afiados, começou cedo na era dos dinossauros e continuou até eles se tornarem os animais mais terríveis e perigosos que jamais caminharam sobre a Terra. É bom para nós, humanos, que eles tenham sido extintos, senão mamíferos como nós nunca teriam evoluído. Mas, no entanto, resta a dúvida sobre se teria sido possível aos carnossauros progredirem mais. Se eles poderiam ter passado por novas adaptações letais? E se eles poderiam ter ficado ainda mais terríveis?